Bom dia, boa tarde, boa noite. Como todos estão? Preparados aí para mais um tema? Ou melhor, o mesmo tema, né? Eu vou, nesta aula, trabalhar a Revolução Industrial, a Era Industrial, né? Só que hoje eu vou abordar a segunda fase da Revolução Industrial, que começa ali em meados do século XIX, 1850, 1860, e vai até 1945, ao término da Segunda Guerra Mundial. Bom, deixar bem claro que eu vou postar essa aula para vocês, tá? Lá na sala de vocês, na sala virtual, e uma lista de questões de vestibulares, tá? Coloquei questões mais difíceis, umas questões médias, uma ou duas mais fáceis, tá? Então, mais de 10 questões, eu acho que umas 15, 20 questões, tá? No final da lista, você já tem o gabarito, ok? E o propósito dessa aula e do questionário, né, do listão de questões vestibulares, é para você, para a gente avançar o conteúdo e, ao mesmo tempo, você fixar, né, a matéria que foi dada na aula passada, nessa aula, e segunda-feira a gente vai estar dando outra aula no horário de atendimento, ok? Bom, então vamos que vamos. Nós estávamos falando sobre a era industrial, o advento da era industrial, e comecei a mostrar para vocês, na parte conceitual, os vários conceitos, né, para a Revolução Industrial. Aquele conceito mais reducionista, né, que Revolução Industrial seria a revolução das máquinas apenas, né, no campo tecnológico produtivo. E a gente viu que não, que o advento da era industrial, ela traz um conjunto de transformações, né? Que, logicamente, parte do técnico produtivo, né? Mas ganha o sistema de comunicação, os transportes, a organização do trabalho dentro da fábrica, né? O impacto na sociedade, o mercado vai se alterar, de maneira que a Revolução Industrial, um conceito mais abrangente, né? Ele busca explorar os setores do conhecimento, ok? Mostrei também para vocês como... Deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Mostrei para vocês aquelas fases tradicionais da produção, né? O artesanato, a indústria artesanal, que vinha lá da Baixa Idade Média, com as corporações de ofício, né? Na Idade Moderna, nós vamos ter a indústria manufatureira e, a partir do século XVIII, é o advento da Revolução Industrial, né? A maquinofatureira. Entre o homem e a matéria-prima, você tem agora gigantescas máquinas, né? Quer dizer, o homem é um apêndice da máquina. Quem impõe a velocidade na produção não é o homem sobre as ferramentas, sobre as máquinas, não. A máquina é que impõe o ritmo da produção, ok? Bom, vimos também que o tema Revolução Industrial é muito amplo, né? Você tem a primeira Revolução Industrial, que começa ali em meados também do século XVIII, inicialmente só na Inglaterra, depois expande para a França, Bélgica. A segunda Revolução Industrial, por volta de 1860 até ao término da Segunda Guerra Mundial, onde nós vamos ter a grande marca do Fordismo, né? Do Taylorismo. A terceira Revolução Industrial, que é dos anos 50, 60 adiante, e atualmente nós estaríamos, né, na quarta Revolução Industrial, a revolução que implica em muita tecnologia, né, muito informática, mecatrônica, né, processos bem mais elaborados de trabalho e organização. Bom, vimos também por que a Inglaterra foi a nação pioneira no processo da Revolução Industrial, né?
a condição dos trabalhadores, né? A grande antítese, o progresso da indústria, o progresso da variedade de produtos, né? O fim da escassez, mas de forma contraditória nós vamos ter as condições de miséria, né? De vida da classe trabalhadora e os baixos salários, longas jornadas de trabalho, superexploração do trabalho da mulher, trabalho das crianças, né? A falta de legislação trabalhista, você não tem um Estado que busca, né, assegurar ao trabalhador uma aposentadoria, acolher os mutilados, né, aqueles que não podem mais trabalhar por conta de doenças oriundas do trabalho exaustivo, né? A forte disciplina, né? A judiação de crianças, muito cedo, trabalhavam em fábricas onde eles eram muito maltratados. Bom, essas condições levaram a gente ter uma visão, como se fala, contraditória, né? Da modernidade liberal capitalista. Tá? Não é só o progresso, tá? Mas o progresso vem acompanhado também de desigualdades, de miséria e etc. Bom, vimos as consequências da Revolução Industrial, de maneira bem ampla, né? Primeiro que a Revolução Industrial ela vai consolidar um modo de produção capitalista, o sistema capitalista, né? E a doutrina do capitalismo, né? Que é o liberalismo econômico, ok? Nós vamos ter também o advento dos transportes, das comunicações progredindo, né? Mas tudo servindo ao homem, mas servindo também ao sistema, né? A produção, ao sistema globalizado de produção e de circulação de mercadoria. Bom, a intensa urbanização, como eu já falei, as condições precárias de vida e de trabalho da classe operária. E aqui, mais ou menos, nós paramos, né? Nós vamos ter um processo de luta da classe trabalhadora, inicialmente na Inglaterra, mas depois se difunde por toda a Europa. Nós vamos entender a fase do ludismo, a primeira fase de organização e luta, né, dos trabalhadores, o ludismo, a ação dos ludistas, o cartismo, e, por último, com as trade unions, começam a surgir os primeiros sindicatos. Numa aula posterior, eu vou trabalhar as ideologias de contestação a essa ordem liberal, capitalista, esse progresso industrial, né? Que vão ser as chamadas ideologias de esquerda, vamos assim dizer, né? O socialismo utópico, tá? Que a gente vai ver que não era tão contestatório assim, né? A ordem liberal capitalista, mas se colocava, né, para mostrar as contradições, sim, do capitalismo. Nós vamos ter o socialismo científico, né, que vai ter como fundamento as obras de Karl Marx, de Engels, né? E aí nós vamos ter os anarquistas, a começar pelo nome de Bakunin, Mikhail Bakunin. Então, toda uma literatura do anarquismo, que vai crescer muito, inclusive no começo, nas primeiras décadas do século XX também. Bom, mas essas ideologias de contestação, essas ideologias mais à esquerda, a gente vai estudar numa aula posterior, tá? Então, nós vamos começar a aula de hoje, de fato, agora, falando sobre a luta dos trabalhadores frente às precárias condições de vida e de trabalho, ok? Bom, as primeiras lutas operárias, tá? Há indícios de que o movimento ludista, ou ludita, como muitos chamam, teria começado já no finalzinho do século XVIII na Inglaterra, tá? Mas ele vai ter o seu momento de maior ação
por volta ali de 1810, 1813, foi o auge do movimento ludita, né? Bom, o que caracterizou esse primeiro momento? Bom, é, na verdade vai ser uma resposta, né, não muito bem organizada dos trabalhadores das principais cidades da Inglaterra, a começar por Londres. Os trabalhadores eles começam a perceber que a entrada de máquinas e a inovação de máquinas, o surgimento a cada ano de novas máquinas, ia desempregando mão de obra, né? Ou seja, parecia que eles identificavam que o inimigo da condição deles, a explicação do desemprego deles, dos baixos salários a cada dia, né, estava, na verdade, na figura da máquina. Tá? O que hoje a gente poderia chamar de desemprego estrutural, né? Ou seja, toda vez que o campo técnico produtivo avança, você tem demissões de mão de obra, né? De trabalhadores. Então, eles começaram a perceber, começaram a ver que o inimigo é máquina. Tá? Então, o movimento ludista começa como um quebra-máquinas, ou seja, grupos, geralmente na calada da noite, eles arrombavam portas de fábricas, invadiam as fábricas e passavam a quebrar de maneira fulminante, muito rápida, as máquinas ali. Né? A ideia é, quanto mais máquinas nós quebrarmos, quanto mais fizermos desaparecer as máquinas, mais frentes de emprego vai ter para nós. Tá? A ideia contrária era justamente essa, né? Ou seja, quanto mais máquinas existirem, tá? Mais gente desempregada vai ter, e aí a oferta de mão de obra, tá? Para uma menor vaga, quantidade de vaga. Então, quer dizer, a oferta maior para uma demanda menor, você, logicamente, você vamos assim dizer, barateia a mão de obra do trabalhador, né? Bom, e aí os baixos salários, as longas jornadas, os trabalhadores muitas vezes tinham que se submeter a uma série de exigências da classe patronal por conta de que tinha medo do desemprego, né? Bom, e aí começa o quebra-máquinas, né? Como eu falei, bandos invadiam as fábricas, quebravam as máquinas. Começa também o ludismo agrário, né? nas adjacências dessas grandes cidades industriais. Ludistas começavam por exemplo, a desviar as águas de um córrego para adentrar uma boca de mina de carvão, ou seja, molhar as minas de carvão, né? Um tipo de sabotagem, incendiar plantações, nas fábricas mesmo, sabotar máquinas, né? Colocar areias dentro das máquinas, né? De maneira escondida. Tudo eram ações que visavam justamente isso, né? O quebra-máquinas. Por que o nome ludista? É porque os panfletos que começaram a aparecer, fazendo um chamamento da classe operária para participar dessas ações, uma figura assim meio que lendária, né? Talvez possivelmente um pseudônimo, a pessoa não queria aparecer, ele que era o encarregado de escrever os panfletos, ele se autodenominava de Ned Ludd. Então daí todo esse movimento do quebra-máquinas ganhava o nome de ludismo por conta dessa figura, né, meio que lendária, né, meio que emblemática de Ned Ludd. Bom, esse movimento começa a se arrefecer, ele começa a perder força quando a legislação inglesa passa a tratar os ludistas de maneira mais dura, mais severa. Tá? Surge uma legislação condenando à morte na forca todo aquele que fosse pego participando de um quebra-máquinas, um movimento ludista. Aí o movimento foi se enfraquecendo, foi se enfraquecendo. Tá? Bom, o que nós vamos ter? Logo em seguida a esse movimento do quebra-máquinas, a própria classe trabalhadora ela vai se organizando melhor e aí, em substituição
ao movimento ludista, os trabalhadores começam a se organizar um pouco melhor. Tá? Surge na década de 1830, por volta ali de 1837, 1838, uma manifestação em Londres, onde uma pauta de reivindicações, de pedidos da classe operária, principalmente ali de Londres, endereçada ao parlamento da Inglaterra. Tá? Essa carta ganhou o nome de Carta do Povo, né? E buscavam elencar uma série de reivindicações, e é aqui que começa o movimento operário a ultrapassar apenas a reivindicação de natureza trabalhista. Eles começam também a fazer reivindicações da ordem política, como, por exemplo, eles começam a exigir a renovação anual dos quadros parlamentares, né, do Poder Legislativo em Londres, quer dizer, renovação da Câmara dos Comuns todo ano. Né? Outra coisa, o sufrágio universal masculino, tá? Ou seja, democratizar o acesso ao voto, né, da classe trabalhadora. Tá? Além do que, melhores salários, né, legislação trabalhista que não existia. Então, você sai do campo puramente da luta trabalhista para a luta também política. Tá? O movimento cartista ele foi ganhando corpo. Né? Quando chega em 1848, pessoal, a Europa inteira ela estava sendo tomada por uma onda de revoluções em vários países, é a chamada Primavera dos Povos de 1848, muitas revoluções de natureza liberal, derrubadas de monarquias, né? Muitos países. Nós vamos estudar isso, tá? Lá na frente nós vamos estudar a Primavera dos Povos. O que acontece? Em 1848, os cartistas meio que aproveitando essa onda revolucionária, né, organizaram comícios, passeatas, e não deu outro. O exército inglês, tá, a mando do parlamento, reprimiu as manifestações cartistas. E aí o movimento começou também a perder força. Mas não vai demorar muitos anos, né, já nos primeiros anos da década de 1850, mais ou menos, começa surgir os primeiros sindicatos. As trade unions, as associações de trabalhadores, vão se convertendo aos poucos, vão evoluindo aos poucos em sindicatos. Bom, essa é mais ou menos a dinâmica, a trajetória do movimento operário. Aí, é o movimento cartista, né? O primeiro movimento da classe operária inglesa a reivindicar direitos políticos, né? De caráter nacionalista, o voto secreto, sufrágio universal, como eu falei para vocês, tá? E legislações de natureza trabalhista. Bom, é nesse contexto aí de ludismo, cartismo e sindicalismo, né, dessa evolução da luta operária, que nós vamos ter acontecendo a passagem da primeira para a segunda fase da Revolução Industrial. Tá? Essa fase, repito, a segunda fase, ela vai até ao término da Segunda Guerra Mundial em 45. Né? E ela é marcadamente, tá, caracterizada pelas transformações no campo das comunicações, tecnologias, nas fontes de energia e também na organização do trabalho, né, dentro das fábricas, que vai ganhar um nome mais tarde de Fordismo, Fordismo-Taylorismo, que nós vamos ter a oportunidade na próxima aula de aprofundar um pouco com vocês. Bom, mas de antemão, o que alavancou, né, a industrialização a partir de 1860? Inclusive, a Revolução Industrial ela vai ganhar mais países, né? A primeira fase da Revolução Industrial ficou restrita à Inglaterra, praticamente à França e à Bélgica. Na segunda Revolução Industrial, nós vamos ter mais países. A Rússia vai começar um pouco tardiamente, mas vai começar a Revolução Industrial por volta de 1892, mais ou menos, né?
O Japão com a Revolução Meiji, a partir de 1868. Os Estados Unidos após a Guerra de Secessão, né? Guerra de Secessão que termina ali em 1865. Os Estados Unidos começa também a fazer sua própria Revolução Industrial. Bom, mas aqui, o início, pessoal. O surgimento de novas técnicas, novas máquinas nas fábricas, mais no âmbito da inovação, uma máquina, né? A competição do mercado fazia as máquinas, né, serem inovadas pelos inventores, pelos fabricantes, etc. Bom, e você vai ter o advento da Maria Fumaça, das primeiras locomotivas, né? As estradas de ferro, diminuindo as distâncias entre os mercados. Né? Não vai demorar muito, você vai ter o surgimento do avião, mais tarde do automóvel, tá? Diminuindo as distâncias. No campo da comunicação, nós vamos ter inicialmente o telégrafo e mais tarde um pouco o telefone. Novas fontes de energia, sim. Vocês estão vendo aqui uma imagem de trabalhadoras, né, operando em máquinas, mas essas máquinas movidas à energia elétrica. Tá? Então, quer dizer, não só a energia elétrica, mas o uso também do petróleo e seus derivados, ok? A queima do carvão, as grandes caldeiras, isso tudo vai alterando a primeira Revolução Industrial para a fase da segunda Revolução Industrial. Tá? Bom, e aí nós vamos entrar nesse slide aqui, que ele resume muito, pessoal, os fatores que marcaram a segunda Revolução Industrial, que impulsionaram a Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial. Bom, primeiro, inovações técnico-produtivas, como eu acabei de falar, né? Novas máquinas, sempre máquinas sendo inventadas ou a maioria eram inovadas, né? Aperfeiçoadas. Por que isso? A competição, né? O próprio mercado fazia com que novas máquinas surgissem e aqueles capitalistas, aqueles empresários que tinham um excedente de capital para investir na própria fábrica, compravam essas inovações, né? Passavam eles a competir e ganhar o mercado dos pequenos e médios fabricantes que às vezes não tinham acesso a essas inovações tecnológicas. Tá? Então, o surgimento de novas máquinas no setor produtivo, e aí nós vamos ter também o mercado se alterando. Né? A produção agora ela não é mais uma produção limitada ao pedido. Não é? Ou seja, na primeira Revolução Industrial, alguém fazia um pedido, aí o fabricante fabricava em cima do que foi solicitado. Né? Agora não. Você tem a produção em larga escala para o mercado que sempre está em expansão. Tá? Surge a chamada pronta entrega. Né? Diferentemente dos primeiros tempos da Revolução Industrial, onde se fabricava, né, movido por um pedido. Agora não. Fabrica-se, né, uma grande quantidade de mercadoria, né, deposita ela, guarda ela, né, para que quando houver um interessado, uma demanda, né, você tenha a pronta entrega. Né? Então, quer dizer, isso tudo, o ambiente competitivo do mercado vai gerando. Tá? Nós vamos ter com o advento do telefone, mas principalmente do rádio, nós vamos ter novos meios de comunicação que vão criar uma coisa que vai dinamizar o mercado e vai alterar o perfil das mercadorias, que é a propaganda. Nasce a propaganda. Os meios de comunicação, tá? Vai criando a cultura de massa, né? A produção para uma cultura de massa, começa a surgir, inclusive, artigos, né? Mercadorias, que não eram tão necessárias, nasce a ideia do supérfluo, né? E tudo isso em decorrência da propaganda. A propaganda cria o desejo do consumidor por uma coisa, muitas vezes, que ele nem necessita. Tá? Então,
o mercado vai se alterando também com o advento de mudanças no plano da comunicação. E aí você tem o que os historiadores chamam de aniquilamento das distâncias, né? Nada é muito longe agora, né? Você tem agora o navio a vapor que atravessa continentes, é um navio que ele tem hora para sair, ele chega no outro porto, no outro continente, praticamente num dia ou numa hora esperada, porque ele não depende de vento, né? Ele é um navio que move, é um navio a vapor, tá? E então, quer dizer, estreitam-se as relações entre os continentes, entre os mercados, né? A comunicação também vai permitir, via telégrafo, via telefone, a comunicação entre os mercados, de banco para banco, né? Então, quer dizer, você tem o que a gente poderia chamar de uma nova globalização, tá? Globalização é um conceito, né, que atravessa a história. Acredita-se que a primeira globalização mesmo foi nas grandes navegações ali no começo da Idade Moderna, né? Em que os continentes se conheceram e começaram a intercambiar mercadorias, povos, culturas, trocas, né? E na Revolução Industrial, principalmente na Segunda Revolução Industrial, você tem o surgimento de uma nova fase da globalização, né? Encurtando as distâncias entre os continentes. Inclusive, é nessa fase da Segunda Revolução Industrial que você tem, por exemplo, a construção de canais transoceânicos, né? Você tem o canal de Suez, encurtando a distância da Europa para a Ásia, não precisando fazer o périplo africano. Você tem aqui na América o canal do Panamá, né? Que no início do século XX vai ser construído, diminuindo a distância também entre a costa leste dos Estados Unidos com a bacia dos mercados asiáticos, né? Não precisava mais fazer o Estreito de Magalhães ou contornar a África para se chegar nesses mercados da bacia asiática. Bom, e aí nós vamos ter também a mecanização gradual nos campos, ou seja, na medida em que vai se mecanizando o campo, ao mesmo tempo você vai desempregando, expropriando da terra milhares e milhares de camponeses, um grande êxodo rural, né? É aí que nós vamos ter uma acelerada urbanização. A Revolução Industrial, ela traz uma acelerada urbanização, que logicamente termina por servir aos interesses, né, dos capitalistas, né, dos donos de empresas. Por quê? Você tem um exército de reserva, uma mão de obra disponível, barata, né? E quanto mais você paga barato o trabalhador, a mão de obra do trabalhador, quanto mais baixo o salário, maior a margem de lucro para o empresário, né? E aí maior capacidade de investimento na fábrica, né? E acelera seu parque industrial, tá? Bom, outra coisa que nós vamos ter também é os países, né? Como eu falei, a primeira fase da Revolução Industrial fica mais restrita à Inglaterra, França e Bélgica, tá? É a fase do ferro, carvão e as primeiras máquinas a vapor. E a partir de 1860 nós temos a Alemanha se industrializando, a Rússia, como eu falei, né? A Rússia já do czar Nicolau, os Estados Unidos após a Guerra de Secessão e o Japão com a Revolução Meiji. São novos tempos, né? O tempo do aço, do petróleo, da eletricidade, o capitalismo que era liberal, né? Passa a ser agora um capitalismo financeiro, oligopolista, monopolista, tá? Bom, e aí, junto com essa segunda fase, nós vamos ter a ação europeia imperialista, tá? Explicando. Chega um dado momento que uma série de necessidades desses países que estavam a todo vapor na industrialização, tá? Esses países começam a demandar mais mão de obra, né? Matérias-primas, mercados consumidores, né? Fontes de minério.
E eles começam, então, a olhar continentes em que populações até pobres, mas com um subsolo muito rico em matérias-primas, minérios, petróleo. Começam, então, os países europeus a fazerem uma ofensiva, tá? Em todos os níveis, no campo militar, invadir localidades na África, na Ásia, né? E submeter a população, inclusive, né? E fazer um novo tipo de colonialismo. Por isso que, em alguns momentos, o imperialismo europeu, principalmente sobre a Afroásia, é também chamado de neocolonialismo, né? Fazendo uma alusão ao primeiro colonialismo, né? Em que a América foi o alvo, né? Os países europeus transformaram a América, né? Em colônias, principalmente Portugal e Espanha, né? A Inglaterra teve os Estados Unidos como colônia, o Quebec, região de colonização francesa, o Canadá. Quer dizer, o que tinha sido, tá, o continente colonial, a América, agora, por sua vez, é a Afroásia, a África e a Ásia. E aqui, nós temos aqui, em cores bem diferentes, pessoal, como é que ficou essas possessões, né? Por exemplo, na África aqui, o que está de rosa aí foram áreas em que a Grã-Bretanha, né, a Inglaterra, exercia uma dominação em todos os níveis, tá? No nível militar, dominar populações, no nível econômico, no nível da legislação, eles vão impor governos de minoria branca em alguns lugares, como, por exemplo, na África do Sul, tá? A França também ficou com boa parte, né, dessa parte mais ao norte da África. Angola, Moçambique ficaram para Portugal, você tem aí o Congo belga. Lá na Ásia, né, o subcontinente, que era a Índia, né, vai ficar todo nas mãos da Inglaterra. A Inglaterra foi a grande rainha, né, imperial nesse momento. Você vai ter a região da Indochina sob a colonização de franceses, né? E assim vai. Então, você vai ter então o imperialismo europeu sobre a Afroásia. Eu só abrindo um parênteses, na passagem do século XIX para o século XX, nós vamos ter um imperialismo norte-americano também. Os Estados Unidos, após a Guerra de Secessão, entra numa escalada de industrialização e eles vão chegar no estágio, tá, de exercer um domínio imperialista, né, de mercados, de matéria-prima, etc., etc., financeiro também, ali na América Central, Caribe e também em países da América do Sul. Ok? Bom, por hoje, tá bom? Na próxima aula, segunda-feira, nós vamos estar continuando esse assunto, tá, pessoal? E só lembrando que eu estarei postando esta aula, tá? Uma lista de questões de vestibulares já com gabarito no final e possivelmente um linkzinho de um canal do YouTube que trabalha o mesmo assunto, tá? Eu agradeço a todos, tá? E até segunda, ok? Abraço.